Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Jesus Pode. É isso mesmo, eu sou André Santos, eu trabalho aqui na Editora Jesus, a editora onde tudo começou. É isso mesmo, Jesus, ele é o início, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É através dele que tudo é sustentado no universo, né? Então, seja bem-vindo aqui à Editora Jesus. Nós somos uma empresa apaixonada por Jesus, nós cultuamos Deus maravilhoso e eu quero mais uma vez hoje aqui, nesse final de dia, comentar com você o que Deus tem feito aqui e também algumas histórias que nós vamos compartilhar, tá bom? Então, olha, eu fiquei devendo para vocês, né, o telefone do comercial, do departamento comercial. Às vezes as pessoas querem saber, como é que eu faço para publicar meu livro? Aliás, um dia eu vou fazer um podcast só sobre esse assunto, porque choveu gente interessada em publicar, só que a gente tem que realmente ajudar as pessoas da melhor forma, né? Às vezes ainda na fase de orientar para terminar o projeto, ou ainda é na fase de o que escrever ou como produzir o material. Então, eu vou fazer contar aqui um pouquinho um case, num outro episódio, para a gente falar sobre isso. Mas eu vou deixar aqui o telefone do nosso contato do departamento comercial, que atende as lojas do Brasil inteiro. Se você tem uma empresa que quer ser revendedor da nossa editora, ou na sua igreja, ou até mesmo comprar para presentear para seus colegas, etc., entre em contato com a gente manda o catálogo para vocês gratuitamente, pelo WhatsApp, manda informações sobre produtos, o que você precisar. Combinado? Então, vamos lá, vamos seguir em frente, que hoje temos um assunto especial que eu queria dedicar aos meus amigos servidores públicos. Não sei você, mas em certo momento da vida, você vai precisar muito, mas muito, dos serviços desses prestadores. Quem são os servidores públicos, né? Então, no final de hoje, nós vamos orar também por cada um deles, tá? E você também pode colocar o seu pedido de oração. Como sempre temos feito, você coloca aqui, nós oramos juntos a Jesus para que ele nos oriente, para que ele nos comunique seu amor, para que ele nos salve, para que ele nos ajude naquilo que nós precisamos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é falar com ele, tá bom? Então vamos continuar. Eu vou falar hoje sobre o chamado servidor público. Ele é uma pessoa que se prepara para servir a sociedade. Nós temos a oportunidade de servir nas nossas profissões. Eu mesmo sou empresário, trabalho minha vida inteira, eu sou vendedor, eu sou músico também, já fui professor de música e de órgão eletrônico, de piano. Aliás, depois eu vou contar um pouquinho meus hobbies, que eu adoro música, tudo que envolve música é comigo mesmo. Tocar bateria, piano, órgão eletrônico, guitarra, violão e por aí vai. Essa é a minha, além dos livros, né? Então essa é a minha paixão. Então, mas para ser servidor público, a gente tem que olhar com um olhar bem assim, focado, porque não é uma pessoa qualquer, eu acho. E a palavra de Deus diz que nós devemos honrar essas pessoas. Deus os colocou lá para cuidar, é Ele que dá a autoridade às pessoas, né? Nós votamos, nós conduzimos, as pessoas fazem concurso. Por exemplo, para ser professor, só um minutinho. Aqui é assim, não tem corte, não tem edição, vamos direto. A pessoa faz um concurso público e ele tem um chamado de servir a sociedade. Um servidor público, ele tem proteções da lei, mas também tem deveres, como a sua própria imagem pode ser vinculada no ato que esteja trabalhando. E tem tantas coisas que um servidor público, né? Algumas penas, quando a pessoa erra ou faz algum crime, as penas são agravadas por ele ser um servidor público, né? Então, um servidor público, ele tem
tem que ter uma vocação. Não sei se você é servidor público, em qual área que você ministra, mas nós tivemos aqui há um ano atrás, lançamos esse livro aqui, ó, do que eu te falei lá do meu amigo Fabiano. Deixa eu te segurar direito aqui, ó, para você poder ver. Fabiano Oliveira, ele é um delegado da Polícia Civil aqui do estado do Paraná. É um livro muito bonito, muito chique, dourado aqui. Ó. Que bacana. E esse é um livro focado. Esse aqui é meu, ele está com autógrafo, ele fez para mim. Ó. Que gostoso. Esse é meu. Esse é um livro que traz as verdades bíblicas sobre para quem quer fazer concurso bíblico. Então, o que você deve experimentar e esperar em ser um servidor público. Mas antes de ser um servidor público, você é um cristão. Eu sou cristão. Antes de ser empresário, eu não deixo de ser cristão. Então, como a gente deve se portar? Como é que a gente deve exercer a nossa função quase que sacerdotal, né? Porque às vezes a gente pode se importar um pouco mais com as pessoas. A gente deve andar aquela milha além, né? Ou simplesmente ser doente, empático, não ter empatia, né? E pelas pessoas e falar, isso não é comigo, pode, próximo da fila. Ou simplesmente falar, olha, querido, você veio no lugar errado e você deve procurar esse telefone, está aqui, ligue lá. Também ele tem informação, mas ele se importa. Ele é um servidor público que demonstra o que Cristo está vivo dentro dele. O conceito de amar o próximo, se importar. E nós devemos honrar o servidor público. Ele foi colocado lá por Deus. Nós devemos cuidar dos nossos professores, tanto da pessoa que varre uma calçada, ou é a pessoa que vai pintar uma escola, ou a pessoa que vai trabalhar na segurança pública, um policial. Nós devemos cuidar dos nossos servidores públicos. Mas sabe qual é a melhor ferramenta? Deixa eu te contar uma história maravilhosa. Uma vez eu recebi aqui na editora 2 servidores públicos da área militar. Dois já na reserva, tinham acabado de entrar para a reserva, lá no estádio de São Paulo. Eu não vou aqui citar os nomes, né? Mas já que são 2 queridos amigos, eles eram da reserva da Polícia Militar, eu acho que o outro era da Civil, se não me falha a memória. E eles vieram me visitar aqui na editora e me mostraram uma ferramenta que eles estavam usando para ajudar os servidores públicos. Sabe qual que é? A oração. Eles tiravam tempo, uma vez, uma semana, a cada 2, 3 meses, eles iam para uma região, eles vieram para Curitiba naquela época, convidar igrejas para orar pelos entes públicos que tivessem em sua volta. Então, ele mapeava fisicamente. Então, aqui tem uma igreja nesse lugar aqui, então eu vou convidar essa igreja para orar pela delegacia de polícia, vai orar pela secretaria que está ali, tarará, tarará. Então, ele criava grupos de oração para orar por aqueles servidores públicos, para que Deus pudesse estar cuidando da vida deles, pudesse estar cuidando da segurança deles, dos familiares deles, que eles pudessem conhecer Jesus em suas vidas. Se a gente ficar só se preocupando em colocar uma pessoa cristã dentro de uma delegacia, né? Aí daqui a pouco ele é movido para uma outra delegacia e assim vai. Então a gente deve orar pelos servidores públicos com um objetivo. Então, se você tem uma escola perto da sua casa, coloque no seu caderno de oração, ore por aqueles professores que estão lá ministrando, para que tenham paz, para que eles tenham recursos, para que eles saibam administrar a vida dele, para que eles possam cuidar bem daquelas crianças. Você não precisa orar, tenha foco, se organize, ore com objetivo. Essa é a melhor ferramenta que nós temos. Essa que faz acontecer.
Esta é a melhor ferramenta. Tá? Quando a gente é servidor público, quando você é um servidor público, você está cuidando de muita gente. O que você faz tem reflexo. Ou até o que você não faz tem muito reflexo. E nós, como sociedade, muitas vezes sofremos. Né? Mas por quê? Porque muitas vezes nós não cuidamos de vocês. Em oração, em súplica, movendo o coração de Deus para que toquem em cada um de vocês, os servidores públicos que servem a sociedade. Ser um servidor público é um chamado. E eu dou graças a Deus que eu tenho muitos amigos que se dispuseram, né, independente de quanto vão ganhar, quanto vão conquistar, mas eles foram compelidos a estarem ali, né? Imagina você fazer. Eu tinha um grande amigo, já falecido, que era procurador do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná. Ele tinha assim um outro cargo, ele foi fazendo concurso, é um concurso muito, mas muito difícil. Pensa num concurso difícil de passar. E ele passou. E graças a Deus ele deixou um rastro de orgulho lá, as pessoas falavam muito bem dele, até depois que ele era um homem sério, temente a Deus, que ele pôde contribuir ali da forma ímpar, né? Com a sociedade, fiscalizando o trabalho, o que fazer com o erário público. Então, às vezes, um bom coração temente a Deus faz muita diferença. Então, eu quero convidar hoje você está orando, né? Eu sei que parece estranho, mas vamos orar por eles, sim, nós podemos orar por eles e convidar você a fazer um mapa em volta da sua casa, ou do seu escritório, ou da sua igreja. Quais são os próximos que você pode colocar em oração ali, cuidando deles? Porque cada um não precisa nem saber o nome, mas Deus sabe. Deus sabe da sua intenção de cuidar dos nossos servidores públicos. Então, olha, fica a dica de leitura, procure, tá? Adquirir esse livro, tem em todas as plataformas digitais, tem condição, se você precisar comprar em uma quantidade, entre em contato com a nossa equipe, a gente te dá um jeito de conseguir um bom desconto para você, mas, olha, entre em contato com o Senhor Jesus Cristo, ore a Ele agora. Você tem um filho que é professor, que é policial, que é servidor público, trabalha no Estado, é militar, vamos orar por ele, bote no caderno de oração. E Deus vai agir. Tá bom, queridos? Vamos orar. E ali prometo que vou trazer aqui o delegado Fabiano para a gente conversar mais sobre esse assunto em uma outra oportunidade. Então, abaixe sua cabeça agora, vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, porque estamos aqui e podemos te adorar. O Senhor é nosso Deus, nosso eterno Deus, e tem nos dado entendimento de falar do teu reino, das coisas que são preciosas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado funcionários públicos, pessoas que se colocaram à disposição de servir a sociedade. Nós oramos por ele, Pai, que o Senhor possa cuidar do coração deles, aqui em volta da nossa empresa, cada um deles, Pai, orando, nós cuidando do seu coração, Pai, do seu ministério, dando proteção, Pai, dando discernimento a cada um deles, que eles possam entender que aquele ministério que ele tem ali veio do Senhor. Capacita-os, Pai. Capacita-os, Pai. Dá a sua graça, Pai, a sua unção poderosa, Pai. Nós possamos ser, aí sim, Pai, ser beneficiados também, porque eles são cada vez mais pessoas melhores que seguem o teu coração, Pai, a tua direção, Pai. Nós oramos, Pai, por cada pedido que foi colocado aqui, Pai, que o Senhor possa curar, em nome de Jesus, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar pessoas, Pai, que precisam, mais uma vez, da sua intervenção, Pai. Eu oro, Pai, por esse dia, te agradeço por nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Olha, fique na paz de Deus. Vou deixar aqui um versículo bíblico para você, um bem gostoso, o meu preferido, né? Acho que de todo mundo, olha esse aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que crê não morra, mas tenha
a vida eterna. Fica na paz de Deus e até a próxima encontro nosso Jesus pode. Tchau, tchau.